Gênesis 2, de 1 a 3. O tema do nosso estudo nessa manhã é polêmico. O descanso do sétimo dia. Espero que Deus nos dê sabedoria para compreender esse tema tão mal compreendido e tão importante para a vida cristã. Eu vou ler novamente o texto. Diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. O tema do sábado, como dia de descanso, ele é muito controvertido. Não somente nos dias atuais, mas desde a antiguidade. Na visão judaica, no tempo de Jesus, esse dia foi guardado com uma visão legalista. Então, as pessoas apenas seguiam regras nesse dia sem se importar com o espírito dessas regras. Na visão católica romana, até hoje o sábado ele é encarado por uma visão sacramental. E o que isso significa? Que é por meio de guardar o sábado e de cumprir outros sacramentos que uma pessoa caminha para a sua salvação. E na visão mais próxima de nós, é a visão adventista do sétimo dia, esse dia é observado com uma visão salvífica. Isso significa que se uma pessoa não guarda o sábado, ela não será salva no último dia. Em resumo, é isso que o adventista do sétimo dia acredita. Mas qual a visão que nós devemos ter sobre o sétimo dia? Como nós devemos encarar o sábado? E a pergunta é: será que nós, os cristãos, como cristãos reformados, nós devemos guardar o sábado? Nós podemos ou não trabalhar nesse dia? Ou é melhor sábado ou domingo? Qual é o dia certo? E nós estamos em pecado se não fizermos isso? São perguntas legítimas. E na nossa exposição de Gênesis, nós chegamos à primeira vez que esse conceito de sábado aparece, que é esse texto que nós lemos. Então, a minha intenção nessa manhã é fazer um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Esse estudo vai parecer mais como uma aula do que com uma exposição de um texto específico. Eu pretendo rapidamente expor esses 3 versículos que nós lemos. Depois, em segundo lugar, falar um pouco a respeito de como o sábado foi desenvolvido no Antigo Testamento. E, em terceiro lugar, observar como o Novo Testamento tratou sobre esse tema, em especial o Senhor Jesus. E, em último lugar, considerar como nós, cristãos, devemos encarar esse dia no mundo que nós vivemos. A primeira parte, então, é falar a respeito do sábado em Gênesis 2, de 1 a 3. Nosso texto se divide em 3 partes. A primeira parte está no verso 1. Olha o que o texto diz. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. A primeira coisa que nós vemos é a conclusão da criação de Deus. O autor informa que foi assim que foram concluídos, ou acabados, completados, o céu e a terra com os seus elementos. Naturalmente, aqui nós estamos vendo um resumo de tudo que nós já vimos no capítulo 1 de Gênesis. Lembra que nos primeiros 3 dias da criação, Deus deu forma ao universo. E nos outros 3 dias, Ele preencheu essa criação com seres vivos. E o ápice da criação foi na segunda metade do 6º dia, em que Deus, depois de criar todos os animais, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher. E depois disso, Deus constata que tudo que Ele havia feito havia ficado muito bom. Ele diz isso no verso 31. Havia ficado perfeito para os propósitos aos quais Ele tinha definido para a criação. E aí o versículo 31 do capítulo 1 diz que foram-se a tarde e a manhã e o 6º dia termina. E agora nós lemos que foi assim que Deus terminou de criar tudo que existe. No término do 6º dia. Mas aí nós vemos que a história da criação ainda não acabou. Olha o que vem no versículo 2. Nós temos a descrição do descanso de Deus. A descrição do descanso de Deus. O texto diz assim: No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. Dependendo da tradução em português que você tenha, o significado desse versículo pode ficar confuso. Porque a Almeida Revista Atualizada, ela traduz esse versículo da seguinte maneira: E havendo Deus terminado
no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Quem tem essa versão? Havendo Deus terminado no dia 7º. Essa versão pode dar a entender que Deus ainda tinha o que fazer no 7º dia. E que foi nesse dia que ele terminou por completo a sua obra. Mas com base no que nós lemos no versículo 1, isso cai por terra. Porque no versículo 1, nós vemos que Deus acabou, concluiu, completou a sua obra no 6º dia. Mas mesmo assim, esse texto aqui é tão difícil de ser lido, até mesmo no texto hebraico. E para você ter uma noção, é tão difícil que os judeus, quando eles foram traduzir a Bíblia hebraica para o grego do Novo Testamento, eles trocaram as palavras 7º dia desse versículo para as palavras 6º dia, ressaltando que foi no 6º dia que Deus concluiu a criação. Só vão repetir o 7º no versículo 3. Por isso, eu prefiro ficar com a tradução da Almeida 21 e da NVI também, que nos dizem que no 7º dia Deus já havia completado a sua obra. E é por isso, por causa disso, que nós lemos no versículo 2 ainda, que nesse dia Deus descansou de toda a sua obra. O que isso significa? Significa que Deus ficou cansado de ter trabalhado 6 dias na semana? Com certeza não, porque nós lembramos que no Salmo 121, versículo 4, Deus, o guarda de Israel, não cochila nem dorme. E segundo Isaías 40, 28, Deus nos diz que o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fatiga. Mas então o que significa descanso de Deus? Significa que Deus descansou. Essa palavra aqui é a tradução de um termo hebraico chamado Shabat, e de onde nós traduzimos a palavra em português para sábado. Shabat, em alguns contextos, ele podia significar descanso, sim, que é o remédio para um dia cheio de trabalho. Mas, na sua maioria, e principalmente nesse contexto aqui, essa palavra traz mais a ideia de parar, cessar, terminar. Ela pode ser até traduzida por folgar, desistir, respirar, parar. Isso significa que quando Deus descansa no 7º dia, Deus não estica uma grande pedra e põe os pés para cima, ofegante e suado, e aí pede para que os anjos trouxessem um copo com água gelada para ele, porque ele estava muito cansado de ter feito a criação. Quando Deus descansa, significa que Deus para de criar. Ele coloca um ponto final na criação. E a pergunta é por que ele faz isso? Porque a criação já estava completa, o versículo 1 disse isso. Então a ideia do Shabat de Deus é que ele celebrou a completude da criação. Deus se alegrou, Deus festejou com a realização que havia terminado. E isso significa então que o sábado, que é o 7º dia, é o ponto mais alto da criação. O sábado é o foco de Deus em criar todas as coisas. Era o objetivo que ele tinha em mente desde que começou a criar tudo. E era ali que ele queria chegar. O sábado é o ideal de Deus, é o dia em que Deus celebra o término da sua obra. E aí nós vemos o texto terminando no versículo 3 com a bênção de Deus ao 7º dia. Olha o que o versículo 3 diz. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. No 7º dia Deus não só descansa, que é uma celebração do término da criação, como ele abençoa e santifica esse dia. Em outras palavras, Deus louva, Deus exalta o dia de sábado. Não só isso, mas a palavra santificar significa separar, significa consagrar. Então Deus faz isso com esse dia em cima de todos os outros dias. Ou seja, Deus deu maior dignidade ao 7º dia do que a todos os outros 6 dias da criação. E por que Deus fez isso? O versículo 3 explica. Porque neste dia, o próprio Deus tinha descansado de toda a sua obra. Então a razão de Deus exaltar o 7º dia é porque foi nesse dia em que o próprio Deus exaltou o término da sua criação. Celebrou o final da criação. Então o 7º dia traz a ideia de celebração, traz uma ideia de festa, de alegria, por Deus ter completado o propósito perfeito para a sua obra. E Deus abençoa e santifica esse dia, porque ele desejava que o homem que é criado à sua imagem também celebrasse com ele, no seu descanso. E, então, o objeto de reverência nesse dia
não era o dia em si, mas era o Deus desse dia. Era uma lembrança de que Deus havia completado todo o seu bom propósito na sua criação. Mas nós sabemos que o homem quebrou essa harmonia quando ele decidiu desobedecer a Deus. E Gênesis 3 narra isso. E os estudiosos dizem que a raiz da palavra descanso, ela está muito ligada à raiz da palavra paz, em hebraico. Isso significa que o jardim no Éden era um lugar de descanso, era um lugar de paz, de comunhão com Deus e com o descanso de Deus. Mas a partir da queda, o homem foi expulso do jardim. E nós lemos o juízo de Deus ao homem no capítulo 3. Olha os versículos 17 a 19. 3, 17 a 19. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. E terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Que diferença do ideal de Deus para o Shabat, para o dia de descanso. Depois de cair, ao invés de desfrutar dessa vida de paz e de descanso, o homem vai agonizar em uma terra amaldiçoada. Ele vai agonizar nessa terra sofrendo e suando para tirar dessa terra o seu sustento. E por fim vai morrer longe da presença de Deus. Fica nítido aqui que o homem perdeu o privilégio de desfrutar do Shabat de Deus. Para o homem agora não há mais descanso. Para o homem agora há trabalho, há suor, há dor, há sofrimento e há morte. Essa é a maldição do pecado. O segundo ponto nosso dessa manhã é o sábado no Antigo Testamento. A próxima vez que esse tema do sábado aparece na Escritura é no livro de Êxodo. E ele é em especial dado como uma ordem ao povo de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. A história de Gênesis continua e mostra como Deus escolheu um homem, Abraão, para formar, a partir daquele homem, uma nação santa, uma nação separada para ele. E Deus tinha o objetivo de que, a partir dessa nação, nascer um Salvador, que vai colocar o fim ao estrago que o pecado causou. E esse povo é chamado de Israel. E a história de Israel é a história de como Deus conduz o homem caído de volta ao seu descanso, ao seu plano perfeito, ao sétimo dia. Mas esse povo acabou sendo feito cativo pelos egípcios, e Deus, com uma forte mão, libertou esse povo das mãos da escravidão ao faraó. E Deus conduziu esse povo até o deserto, até um monte chamado Sinai. E nesse monte Deus reúne o povo, e através de Moisés ele fala as seguintes palavras. Olha o versículo 2 do capítulo 20. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus lembra para o povo que o povo era escravo, e que Deus é o seu libertador. E é com base nisso que Deus dá as 10 palavras, ou mais conhecidas como os 10 mandamentos para o seu povo. São orientações de como esse povo agora poderia demonstrar gratidão e demonstrar amor a Deus, uma vez que eles já tinham sido libertos por Deus da escravidão. Ou seja, porque é um povo santo, porque é um povo separado para Deus, eles iam mostrar amor e lealdade a Deus, obedecendo à vontade de Deus. E aí que nós temos o nosso texto. Olha o que dizem os versículos 8 a 11. Deus introduz ao povo o quarto mandamento dos 10. Ele diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba que o quarto mandamento é um chamado a se lembrar do dia de sábado, para o santificar. Então, todo Shabat, todo sábado, o povo de Deus deveria trazer à memória o significado desse dia,
para consagrar esse dia a Deus. E no versículo 9, Deus começa a explicar como esse dia ia ser santificado. Ele diz, vocês deverão trabalhar 6 dias na semana. E no versículo 10, ele diz, mas no 7º dia, o sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor. O 7º dia é o Shabat do Senhor. Você percebe o jogo de palavras que Deus está fazendo no versículo 9 e 10? Ele diz, 6 dias são de vocês, para que você faça o seu próprio trabalho. Agora, no último dia, o 7º dia, é o descanso do Senhor. É o Shabat, é o sábado do Senhor. É o dia de Deus. E aí no verso 10 ele ainda diz que nesse dia eles deveriam fazer como Deus fez na criação. Parar todo o seu trabalho. Mas ele diz que não só eles, mas os seus filhos, os seus escravos, os animais e até mesmo os estrangeiros que viviam entre eles deveriam parar. Todos deveriam descansar de suas próprias obras. Parar de suas próprias obras. E assim o dia 7º seria santificado para Deus, consagrado para Deus. O povo pararia de fazer a sua própria obra e separaria aquele dia para se lembrar da obra completa de Deus. O Shabat, o descanso de Deus. E Deus nos dá razão de tudo isso, versículo 11. Porque foi isso o que Deus fez. Ele trabalhou em 6 dias e no 7º descansou. No 7º ele parou, ele completou sua obra. E foi por essa razão que ele abençoou e santificou esse dia. Bom, o que tudo isso significa? Primeiro, significa que este é o maior argumento daqueles que defendem que Deus criou o universo em 7 dias com 24 horas. Porque é o mesmo padrão que deve ser imitado pelo homem. Se os dias da criação foram eras ou milênios, então o homem seria incapaz de obedecer esse mandamento. Guarde 6 eras e depois descanse uma era. É a mesma palavra para dia do descanso do homem e o dia do descanso do Senhor. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o Shabat de Deus na criação é a razão para o Shabat do povo, mesmo fora do jardim do Éden. Um dia por semana Israel deveria parar de fazer as suas próprias obras e ao invés de fazer isso, deveria adorar e servir ao Senhor e descansar nas obras de Deus. Não era um dia para relaxar ou um dia para se entreter, mas um dia para se lembrar de quem eles eram criação de Deus, e se lembrar que eles eram separados para Deus. Esse dia pertencia a Deus, era para ser investido nas coisas de Deus. Mas aí você pode perguntar, bom, mas como esse povo sobreviveria nesse dia? O que eles comeriam, por exemplo? Volta algumas páginas em Êxodo, olha o capítulo 16, versículos 29 e 30. Olha, perceba as palavras de Deus para o sábado. Ele diz, vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, Ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. Perceba que Deus diz que o sábado é um presente dele para o povo. E Ele diz, o Senhor vos deu o sábado. E por essa razão, na sexta-feira Deus ia dar comida a eles por 2 dias. Comida dobrada para que eles não precisassem buscar alimento no sábado. O sábado era de Deus. E isso significa que se o povo não consagrasse esse dia para Deus, ele estaria roubando a Deus. Ele diz, você já tem 6 dias. Um é meu. Não me roube. Deuteronômio 5 é uma segunda passagem a respeito do sábado importantíssima. Abra sua Bíblia lá. Aqui nós temos uma repetição da lei para o povo. Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. E perceba que alguns termos mudam, mas a ideia aqui é a mesma. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 5, de 12 a 15. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Para que o
teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Perceba alguns detalhes a mais nesse texto. Israel é chamado a guardar o dia de sábado, no versículo 12, como Deus tinha ordenado. Em Êxodo 20, Deus chamou o povo a lembrar desse dia. Lembra-te do sábado. Agora eles são ordenados a guardar o dia do sábado. E essa palavra traz a ideia de manter, de vigiar, de preservar esse dia. Ou seja, eles deveriam observar, prestar atenção a esse dia para santificar, consagrar esse dia para Deus. Novamente Deus começa a explicar como isso deveria ser feito. Versículo 13, vocês vão fazer o próprio trabalho de vocês em 6 dias, mas o 7º dia, perceba o versículo 14, ele repete, é o sábado do Senhor, é meu. Ninguém deveria trabalhar nesse dia, nem os animais, mas aqui nós temos o propósito que não tinha em Êxodo. Olha o versículo 14, o finalzinho, ele diz, para que todos descansem como tu. Não é só você que vai parar, mas o seu servo também, a terra também, os animais também, para que eles tenham refrigério. E esse termo aqui de descanso é um termo diferente do Shabat. Significa literalmente repousar mesmo. Então o sábado não era somente para fazer as obras de Deus, mas era também para descansar, recobrar as energias do trabalho da semana. Mas o mais importante dessa repetição da lei é o que nós vemos no verso 15. Nesse dia, eles deveriam se lembrar de que foram escravos no Egito e que Deus os livrou dessa maldição. Por isso, Deus ordenou que eles guardassem esse dia para Ele. Sabe o que isso significa? Que o sábado era um dia de descanso, sim. Era um dia de serviço a Deus, mas principalmente era um dia de lembrança da salvação de Deus. Era um memorial redentivo. Era o dia em que o povo deveria se lembrar que Deus os salvou da escravidão. Além do 7º dia, Êxodo 30, não vamos abrir por causa do tempo, ele nos informa que haviam outros Shabats que Israel deveria guardar. Além desse, 1 a cada 6 dias de trabalho, eles deveriam guardar 1 a cada 7 meses, para celebrar, um dia a cada 7 meses, para celebrar o dia da expiação. O segundo Shabat era a cada 7 anos eles deveriam dar 1 ano de descanso para a terra, sem plantar nada por 1 ano e viver só do que foi colhido nos 6 primeiros anos. Em terceiro lugar, a cada 50 anos eles deveriam libertar os seus escravos e perdoar toda a dívida que tinham com pessoas, para que essas pessoas pudessem voltar para suas terras e reconstruir tudo do zero. Todos esses Shabats serviam de memorial de redenção, para que o povo lembrasse que eles foram salvos por Deus. O texto de Isaías, nós vamos olhar mais rapidamente para ele, mas abra lá, ele tem um conceito importante sobre o sábado. Isaías 65, percebam que Deus diz no versículo 17. Além de tudo que o sábado representava para o povo, havia uma promessa especial a esse povo, que está nesse verso. Isaías 65, 17. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem mais serão recordadas. Haveria um dia em que Deus criaria um novo céu e nova terra, onde todas as coisas ruins dessa vida ficariam para trás. E ele diz no verso 23, ainda do capítulo 65, o seguinte: falando sobre o seu povo, não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Nesse dia, no novo céu e nova terra, eles não trabalhariam mais à toa, em vão. Ou seja, eles iam ser libertos da maldição do pecado. Agora, olha o capítulo 66, versículos 22 e 23. O que aconteceria nessa nova habitação? Versículos 22 e 23. Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Nessa nova habitação, o povo não vai precisar mais separar um dia na semana, no sábado, para adorar o Senhor, porque todos os dias da semana seriam um Shabat. Todos os dias serão um sábado.
Ou seja, havia a promessa de um descanso eterno, onde o povo seria livre do pecado, livre do mal, livre do trabalho inútil, livre do cansaço e livre da morte. Aí nós chegamos no Novo Testamento. O sábado no Novo Testamento. O primeiro ponto sobre o Novo Testamento é a respeito dos fariseus. O número 1 aí na sua folha. Os fariseus. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 46. Vamos seguindo a história de Israel aqui. Israel pensou que o verdadeiro descanso das suas obras ia acontecer quando eles chegassem na terra prometida, em Canaã. Mas para a sua própria decepção, apesar de que debaixo da bênção de Deus aquela terra emanava leite e mel, o povo continuava pecador. E por desobediência à lei de Deus, o povo foi punido com fome e com exílio. Eles foram levados cativos por seus inimigos a um país chamado Babilônia. E lá na Babilônia eles não tinham mais o templo de adoração a Deus, onde eles iam todos os sábados. Mas mesmo assim eles continuaram tentando guardar o sábado na Babilônia, consagrando esse dia ao Senhor ali mesmo. E quando eles foram libertos de volta para sua terra, as coisas já não eram como antes eram. O seu templo não podia voltar a ser o que era, e agora eles eram servos de outro império. Eles eram servos do Império Romano, na época do Novo Testamento. E foi aí que surgiram as sinagogas. Uma sinagoga significa um ajuntamento, uma reunião. As sinagogas eram locais onde o povo ia aos sábados para aprender a lei do Senhor, para jejuar e para orar. Já que eles não podiam ir ao templo no sábado, eles iam à sinagoga. E um dos grupos que ensinava na sinagoga era o dos fariseus. Os fariseus eram judeus muito radicais, que eles pegavam a lei de Deus, eles interpretavam a lei e em cima da lei colocavam as suas próprias regras e os seus próprios costumes para que as leis pudessem ser obedecidas. Por isso, eles criavam inúmeras regras e proibições para o dia de sábado. E eles diziam que se você não cumprisse o que eles tinham dito, você estaria quebrando o sábado. Mas o pior de tudo não era isso, porque nem mesmo eles conseguiam cumprir as regras que eles davam. Olha o que Jesus condena neles em Lucas 11:46, ele diz: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com o dedo tocais nesses fardos. Jesus diz, vocês colocam um monte de fardos, regras, que são superiores às forças do povo, impossíveis de serem praticadas, mas nem vocês conseguem fazer isso. Por isso Jesus chamava esses homens de hipócritas. Não só os doutores da lei, mas os fariseus, os saduceus, enfim, todos aqueles que ensinavam no templo, na sinagoga. O segundo ponto sobre o Novo Testamento é Jesus Cristo, como ele lidou com o sábado. Algumas informações sobre como Jesus lidou com o sábado. Aqui nós vamos andar um pouco mais rápido, esses textos podem ficar para o seu estudo pessoal, vale a pena abrir neles. Mas eu vou só relembrar o que esses textos dizem. A primeira informação sobre Jesus é que Jesus guardou o sábado. Lucas 4,16 vai dizer que era costume de Jesus ir até a sinagoga no dia de sábado. Jesus guardava o sábado, tanto que nós temos estudado João nas quartas-feiras. Em João capítulo 15, versículo 10, Jesus disse que obedecia a todos os mandamentos do Pai. Então Jesus lembrava e guardava o quarto mandamento. A segunda informação sobre Jesus está em Mateus 5,17, é que Jesus cumpriu o sábado. Nesse texto famoso, Jesus diz, eu não vim revogar, eu não vim dissolver, abolir, destruir a lei de Moisés, mas vim cumpri-la, eu vim completar a lei, eu vim obedecer a lei. Não como os fariseus faziam, com regras criadas por homens, mas como Deus queria que a lei fosse obedecida. A terceira informação é que Jesus trabalhou no sábado. Pasmem. Esses textos indicam que apesar de descansar no Shabat, isso não significa que Jesus ficou o dia inteiro com as pernas para o ar. Em primeiro lugar, em Lucas 4,31, nós somos informados que Jesus pregou no sábado. Ele ia na sinagoga e pregava lá. Em segundo lugar, Lucas 4,38 a 39, nós lemos que Jesus curou no sábado. E em Lucas 14,1, nós lemos que Jesus visitou e comeu no sábado. Isso significa que Jesus descansou no sábado, sim, mas ele fez aquilo que Deus queria na lei, trabalhar para Ele nesse dia. Em quarto lugar, Jesus reivindicou o sábado como sua propriedade, como seu.
Mateus 12:8 é um texto que nós lembramos muito bem. Lembra que lá em Êxodo e em Deuteronômio, Deus disse que o sábado era dele, o sábado é do Senhor. Nesse texto de Mateus 12:8, Jesus diz que Ele é Senhor do sábado. Ele é possuidor, Ele é dono, proprietário do sábado. Então nessa passagem Jesus não só se iguala a Deus, como diz que o descanso também pertence a Ele. Em quinto lugar, na letra E, Jesus lembrou o verdadeiro sentido do sábado. Lembra que os fariseus e até mesmo os judeus haviam corrompido o significado do sétimo dia. Mas Jesus ensina algumas coisas. Agora eu quero que a gente abra algumas passagens. Marcos 2:27. Olha o que esse texto diz. E prosseguiu, Jesus falando: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus ensinou sobre o sábado? Que ele foi criado para o bem do homem. Não era para o homem se tornar escravo do sábado, mas era para que o sábado fosse útil para o homem. Em segundo lugar, o que Jesus ensinou é que o sábado era para ser usado para se fazer o bem ao homem. Olha o que ele diz em Mateus 12:12. Volta aí, um livro, Mateus 12:12. Jesus diz: quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E o importante está no final do verso. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus disse que é lícito. O Senhor do sábado está falando isso. Fazer o bem ao sábado. Isso faz parte de trabalhar para o Senhor nesse dia. Uma terceira coisa que Jesus ensina é que o sábado não significa término do trabalho para o homem. Não é pôr o pé para cima sem fazer nada. Olha o que ele diz em João 5:16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Olha o que esse texto diz. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque ele fazia essas coisas no sábado. Tudo isso que a gente viu aqui. Mas Jesus lhes respondeu, verso 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus argumentou que apesar de ter descansado no sétimo dia, Deus continuava trabalhando. E por isso, para o homem, o sábado não é o término de todo e qualquer trabalho. É término do nosso trabalho para fazer o trabalho de Deus. E o mais importante, em sexto lugar aí na sua folha, é que Jesus restaurou o sábado. Jesus veio restaurar e restaurou o sábado. E uma passagem que poucas pessoas associam com o sábado, mas tem tudo a ver com o descanso. Mateus 11:28 a 30. Jesus está falando a pessoas que estavam cansadas de tantos fardos impostos a eles pelos religiosos e fariseus. E olhem as palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O cansaço e a sobrecarga ao qual Jesus se refere aqui não é físico, antes fosse, mas é um cansaço, um fardo espiritual. É o cansaço de ter de obedecer a um monte de regras impossíveis de serem obedecidas para ser aceito por Deus. É o pesado fardo de ter de ser perfeito para conseguir ter acesso ao Pai. E se essas pessoas viessem a Jesus, ele diz: eu vou aliviar os seus fardos. Verso 29, ele diz: se vocês trocarem os fardos da lei e os fardos dos fariseus e colocarem sobre vocês o meu fardo, aquilo que eu peço que vocês façam, vocês vão achar descanso para vossas almas. É justamente isso que eles estavam atrás. Eles estavam atrás de voltar ao Shabat de Deus lá no jardim. Eles queriam voltar ao descanso da celebração de Deus. Mas quanto mais eles tentavam, menos eles conseguiam. E mais se cansavam. E Jesus diz no verso 30 que o fardo dele é suave e é leve. Por quê? Porque Jesus não exige de nós que nós nos sacrifiquemos por Ele. Porque pelo contrário, é Ele quem se sacrifica por nós. A única coisa que Ele pede é arrependimento e fé. Então, se nós cremos em Jesus, nós encontramos o verdadeiro descanso. Então, descansar é se tornar discípulo de Jesus. E quando isso acontece, você descansa verdadeiramente. Alguns exemplos.
Em primeiro lugar, você descansa de tentar inutilmente ser aceito por Deus através das obras. Nós somos libertos do fardo de justificarmos a nós mesmos. Nós não precisamos mais nos salvar porque era impossível. Em segundo lugar, você descansa e recebe alívio do fardo da culpa. Porque você tenta sempre acertar, mas você cai e você peca. Em Jesus não há mais culpa. Nós somos perdoados. Em terceiro lugar, você descansa na promessa de que um dia vai ser liberto desse corpo de morte, na terra amaldiçoada pelo pecado. Apocalipse 14:13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. No céu nós seremos libertos do cansaço que o pecado nos causa nessa terra. O verdadeiro descanso do homem é o próprio Jesus Cristo. E essa ideia de que Jesus é o nosso descanso é mais explicada pelo autor de Hebreus. Abra em Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 11. Nesse capítulo o autor de Hebreus diz que quando o povo entrou na terra prometida, mesmo assim ele não encontrou o verdadeiro descanso prometido por Deus. Ele achava que ia encontrar, mas não encontrou. Olha o que o texto diz. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque o povo entrou no deserto, na terra prometida, mas não achou descanso. Deus diz, olha, é porque ainda resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. E a palavra repouso aqui significa literalmente, resta um sabático. Ou seja, falta um sábado melhor para todos os crentes. E ele diz que Jesus é o sábado de Deus. Versículo 10 ele diz que Deus em Jesus descansa de suas obras. Perdão, se Jesus é o sábado de Deus, como nós concluímos em Mateus, e Deus descansa de suas obras, aquele que entra nesse descanso, na celebração da obra perfeita de Deus, também descansa das suas próprias obras. Ou seja, quem entra no descanso em Jesus, também encontra alívio de tentar voltar para Deus e alívio dos efeitos do pecado. E por isso o autor de Hebreus exorta os seus leitores a se esforçarem para entrar nesse descanso, não por suas obras ou pelo seu próprio jeito, mas pela fé e obediência à palavra de Deus, que é o argumento de Hebreus. O que isso tudo significa? Que ainda resta um descanso para vir para todos nós. A salvação em Cristo é o novo começo do descanso iniciado no Jardim no Éden. A vida eterna com Deus é o retorno para o seu Shabat. É onde nós vamos celebrar a criação de Deus para a glória de Deus. E por causa da nossa união com Cristo, já nessa terra, nós já vivemos o sétimo dia, o sábado eterno de Deus, inaugurado por Jesus na cruz. E é por essa razão que os primeiros cristãos eles trocaram o dia do descanso de sábado para o domingo. Porque os judeus proclamavam o Messias que ia vir no fim da semana. Mas os cristãos olhavam para trás, para o Cristo que já tinha vindo e ressuscitado no início da semana, no primeiro dia, no domingo. Então foi no domingo que Jesus ressuscitou, e é por isso que os cristãos passaram a descansar nesse dia, e chamá-lo de dia do Senhor. Atos 20, versículo 7 vai dizer isso, e 1 Coríntios 16, versículo 2. Então nesse dia, no domingo, os cristãos congregavam, eles estudavam a palavra, eles participavam da ceia do Senhor, e eles coletavam ofertas para distribuir para quem precisava. O que isso significa para nós? O sábado hoje, e a nossa conclusão vai ser aqui. Êxodo 31, versículo 15, tem uma palavra muito dura para quem não guardasse o sábado. Diz assim: durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia do sábado, certamente será morto. Sabe o que isso significava? Que quem não guardasse o sábado deveria ser morto a pedradas. Mas por que era tão sério o sábado? Porque, de acordo com tudo que nós vimos, o sábado apontava para a vinda de Cristo
e apontava para a salvação pelo descanso no trabalho de Cristo e não no nosso trabalho. Tem um texto muito importante que nós precisamos abrir no Novo Testamento sobre o sábado. É Colossenses 2, 16 e 17. Assim ninguém vos julgue por comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Sabe o que isso significa? Que os rituais do Antigo Testamento, incluindo o sábado, eles eram uma figura do que haveria de vir. Eram apenas uma sombra para Jesus. Então quando Jesus veio, você não precisa mais olhar para a sombra, você olha para aquele que reflete a sombra. Por isso a morte física, a quem não guardava o sábado por negar o dia do Senhor, no Antigo Testamento, era uma maneira de prefigurar a morte eterna, por quem nega o Shabat de Deus, por quem nega Jesus Cristo. Logo, quem não confia em Cristo, que é o verdadeiro sábado, vai colher a morte eterna por causa disso. De modo prático, o que isso significa para nós? É isso que você está esperando, né? Em primeiro lugar, uma vez salvos, nós precisamos obedecer toda a lei de Deus, como forma de amor e gratidão. Espera aí, José, você está dizendo que eu tenho que olhar para o Antigo Testamento e cumprir todos os mandamentos? Sim. Mas entenda, acontece que a lei para Israel se misturava em três partes. Era leis compostas de leis civis, que eram para nação, leis cerimoniais, que eram sacrifícios e religiosas, e leis morais, que expressavam o caráter de Deus. As leis civis não se aplicam a nós porque somos outra nação. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo, eram sombra dele. Já as leis morais devem ser obedecidas, até porque elas são repetidas no Novo Testamento. Porque é por meio delas que nós podemos ser santos, como Deus é santo. Martinho Lutero disse certa vez o seguinte: a lei me leva até Cristo para a salvação, e Cristo me leva até a lei para a santificação. Isso significa que a lei nos condena, e ele vai mostrar que nós somos incapazes de ser aceitos por Deus. E isso nos conduz até um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Quando nós encontramos esse Salvador que é Cristo, ele nos conduz de volta à lei e diz: agora, para me agradar e me obedecer, você simplesmente cumpre a minha lei moral. Então, como cristãos, nós precisamos guardar o quarto mandamento. Sim ou não? Sim. Em certo sentido, sim. Nós precisamos guardar o sábado. Mas a segunda lição é que o quarto mandamento nos manda parar nossas obras por um dia e realizar as obras de Deus. Nós precisamos lembrar também que o quarto mandamento não se resume apenas a congregar em um dia na semana. Para Israel, envolvia o culto sim, mas ia muito além disso. Um texto em Isaías 58, eu não vou pedir para vocês abrirem por causa do tempo, que eu já estourei faz tempo. Isaías 58, 13 e 14, Deus diz para o povo que eles deveriam agir no sábado para serem abençoados por ele da seguinte maneira, olha o que ele diz: se evitares que o teu pé profane o sábado, como? Primeiro, e deixares de cuidar dos teus negócios no santo dia. Parar de fazer as suas próprias obras nesse dia. Segundo, ele diz, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se você tiver alegria nesse dia e de fato separar esse dia para Deus durante a semana. Ele diz, se honrares o sábado, não seguindo, em terceiro lugar, os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, não pensando só em si mesmo, no seu próprio lazer. Quarto lugar, nem falando palavras vãs, usando a boca para fazer o mal nesse dia. Então, versículo 14, te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse. Isaías 58, 13 e 14. Sabe o que isso significa? Que o dia do Senhor é um dia de, primeiro, fazer as obras de Deus, e não as nossas obras. É um dia de se alegrar no descanso do Senhor e na salvação do Senhor. É um dia, terceiro, de não gastar nosso tempo conosco. E quarto lugar, é um dia de não ficar falando mal dos outros. Difícil, né? Depois do churrasco, do almoço. Além disso, segundo Jesus, esse é um dia também para fazer o bem às pessoas. Nós vimos. Para se atentar para as necessidades humanas, para congregar, para pregar e ouvir a pregação da palavra, para promover a hospitalidade e principalmente para refletir na graça de Deus.
Os protestantes diziam que o dia do Senhor é um dia em que nós devemos fazer avançar o reino de Cristo. João Calvino dizia que nós precisamos de um dia na semana para instrução e meditação, porque de outra forma poderemos achar ainda mais difícil achar um tempo para fazer isso durante a semana. A gente é tão cabeça dura que se não tiver um dia para isso, a gente não vai conseguir fazer durante a semana. Todos nós precisamos fazer essas coisas todos os dias, que nós falamos aqui. Mas se nós não conseguirmos guardar um só dia para fazer isso, dificilmente nós vamos fazer essas coisas durante a semana. Talvez você não consiga fazer isso no domingo porque você tem de trabalhar no domingo. Seria uma boa, se possível, conseguir folga nesse dia ou mudar de emprego, mas se você não pode ou não é possível, não tem problema. Porque para o cristão, cada dia é um sábado. Você já está no descanso do Senhor. Mas o que você deveria fazer é usar talvez o seu dia de folga para parar as suas obras e fazer as obras do Senhor. É um dia de descanso sim, mas de começar a trabalhar para Deus. Há um autor que diz: os homens estão se destruindo porque não conseguem dizer não, seja no trabalho, seja na diversão. Nós nos destruímos porque não conseguimos parar de trabalhar e parar de buscar diversão. Terceira lição é que o sábado envolve também, pasmem, o trabalho. Lembra que o povo deveria fazer nos 6 dias que antecediam o sábado? O que eles deveriam fazer nos 6 primeiros dias? Todo o seu trabalho. O princípio do descanso envolve também o princípio do trabalho. Nós precisamos trabalhar durante a semana. E isso é parte da nossa adoração a Deus. É parte da nossa obediência. Deus não se agrada de preguiçosos que não fazem nada durante a semana e querem descansar no domingo. Em quarto lugar, o sábado envolve o descanso físico. Lembra que o povo deveria parar não só para adorar a Deus, mas também para ter alívio das obras físicas. Até a terra merecia um descanso. O povo e os escravos e os animais. Irmãos, nós não podemos gastar nossa vida toda com trabalho. Deus nos ensinou pelo padrão da criação que nós fomos criados para trabalhar 6 dias e descansar um dia. Não adianta querer mudar essa fórmula, porque não vai dar certo. Nós precisamos descansar também. Nós, os nossos familiares, os nossos funcionários e até os animais e até a terra precisam descansar. Quinto lugar, e o mais importante, é que o sábado nos convida a parar nossas obras de justificação e descansar pela fé em Cristo, que é o sábado eterno. Você só vai encontrar descanso do trabalho, descanso do pecado e descanso de todos os males desse mundo em Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus para experimentar o verdadeiro alívio das suas obras. Sem Cristo você nunca vai conseguir fazer isso e nunca vai conseguir satisfazer a Deus.